E aí, gurizada, bom, vamos mais um vídeo aqui, uma tier list, mais uma sobre a vitória do Grêmio, 3-1 contra o Cuiabá. Um jogo importante, a gente está conseguindo algumas vitórias bem importantes. Hoje o Juan, ele não vai estar presente, enfim, não pôde participar do vídeo, mas vou fazer aqui o meu comentário, falar um pouquinho o que eu achei de cada jogador e do Renato hoje. Mas o principal foi mais uma vitória fora de casa contra um adversário direto, que era o Cuiabá, um time que vem tendo fragilidade, vem sofrendo algumas coisas importantes, então a gente tem que ajudar a fechar a cova deles e ter mais um time garantido ali no rebaixamento que não seja o Grêmio, né? Então, muito importante essa vitória. E sem muito mais delongas, vamos para o vídeo. Começando falando do Kaique, goleiro que eu sempre vou, na medida do possível, né, passar alguns panos para ele, até pela atuação dele durante as enchentes aqui no estado. Mas óbvio, se for alguma cagada assim muito capital, eu vou ter que falar, né? Só que dessa vez ele teve um lance no jogo que foi preocupante, que foi a bola que o Gustavo Martins recuou para ele e ele não conseguiu dominar essa bola. Essa bola ele para na linha, mas não foi gol, então esse pano eu vou passar dessa vez. Eu acho que, então, tendo isso em mente, ele jogou bem. Ele foi seguro no jogo, ele não teve. Até não foi muito exigido, né? E justamente por isso eu acho que ele fez uma partida ok. Então o Kaique, eu vou dar uma nota. Não, Kaique. Vou dar uma nota 7 pra ele. E fez uma defesa num chute bom no primeiro tempo. Acho que foi o Isidro Pita que virou com um chute forte. Ele agarrou com segurança, né? Então acho que foi uma boa participação dele ali. É, fez uma cera, até ganhou um cartão amarelo por isso. Mas como o Grêmio estava na vantagem e era preciso essa cera, né? Pela situação que o Grêmio tá passando, eu acho que ele foi bem. Assim, não foi um grande destaque, até não foi exigido para isso, mas acho que ele foi bem. Lateral direito, João Pedro. Acho que foi um destaque do Grêmio, como ele vem sendo em muitos momentos. Eu vou dar uma nota 8 pro João Pedro. Eu acho que ele participa bastante nos lances de ataque do Grêmio. E hoje uma coisa eu acho que pesa um pouco pro João Pedro não ter sido até tão destaque quanto ele já foi em outras vezes, que ele não tinha muita parceria ali pelo lado direito, né? O Renato ele botou só o Gustavo Nunes como ponta hoje, lá na esquerda, e na direita a parceria do João Pedro era com o Edenilson, por vezes com o Monsalve, né? Mas principalmente com o Edenilson, até porque o Monsalve estava jogando mais para a esquerda. Então o João Pedro ele tinha ali o Vila Sante e o Edenilson principalmente para jogar com ele. Acho que ele foi o principal ali do lado direito do Grêmio, então por isso que eu acho que ele foi um destaque. Vou dar uma nota 8 para ele. Opa, não, 8. Acho que o João Pedro foi muito bem na partida. Começando da lateral esquerda, eu vou começar falando do Zé Guilherme, porque eu acho que ele precisa melhorar. Eu acho que ele foi muito mal hoje. Ele escorregou umas 3 vezes. Ele errou passes e devolveu a posse para o Cuiabá várias vezes. Estava inseguro, não senti muita confiança. Acho que o Cuiabá jogou muito pelo lado direito deles de ataque, que era a nossa esquerda, onde estava o José Guilherme. Então eu acho que considerando isso, ele precisou melhorar hoje, ele não estava bem. Vou dar uma nota, sei lá, 5 para ele. José Guilherme. É, tá. Vou dar uma nota 5 para ele. Eu acho que ele realmente não era o dia dele. Mas é novo, né? Ele ainda tem poucos jogos, pouca minutagem no Grêmio. Então ele ainda pode melhorar, pode apresentar coisas melhores. Eu sinceramente já vi mais potencial em outros laterais esquerdos no Grêmio. O próprio. Como é que era o nome dele? Acho que era Guilherme Guedes, enfim, outros guris da base que surgiram melhores. Até não se confirmaram muitos deles, né? Acho que nenhum deles se confirmou. Mas o José Guilherme, as primeiras impressões que eu tô tendo dele não são muito positivas e hoje, mais uma vez, uma impressão negativa que eu tive dele. Para mim, ele foi o pior do Grêmio, inclusive, e acho que precisa melhorar. E o Fábio, que foi o lateral esquerdo titular, ele saiu, não sei se sentiu alguma coisa. Eu acho que ele não fez merda, eu acho que ele tá justamente entre o não fez merda e jogou bem. Não seria ruim colocar ele no jogo bem também. Mas participou pouco o Fábio, né? Então
Acho que uma nota 6, talvez. 6,5. Vamos botar um 6,5 nele. Acho que o Fábio, enfim, ele fez a partida dele, ele teve algumas contribuições ofensivas, ele tinha um pouco mais de parceria, né, na lateral esquerda ali. E, bom, não deixou grandes problemas defensivos e ofensivamente não foi uma grande diferença. Acho que não fez merda e um 6,5 tá justo pra ele. A nossa zaga hoje foi de novo Natan e Gustavo Martins, dois guris que juntos estão jogando bem, tô gostando deles. Vou começar com o Gustavo Martins, que hoje para mim foi até um pouco melhor do que o Natan. Acho que o Natan foi bem também, jogou bem. Mas o Gustavo Martins ele foi o melhor zagueiro hoje, tá? Gustavo Martins. Eu acho que ele merece um 7,5 pela partida que ele fez. Foi seguro, ganhou algumas disputas aéreas, enfim. Não deixou muito espaço e o que o Natan também fez, na minha opinião, mas que o Gustavo Martins hoje ele teve uma diferença que foi a saída de bola. O Gustavo Martins ele foi o zagueiro que se centralizou a saída de bola do Grêmio hoje, por isso que eu vou dar um pouquinho mais de nota para ele, acho que ele foi um pouquinho melhor que o Natan por isso. Mas o Natan também jogou bem, acho que foi seguro, teve alguns cortes importantes. Natan Felipe tá usando agora para diferenciar os vários Natans que tem no Grêmio, né? Acho que pro Natan talvez um 7,25 para deixar um pouquinho abaixo do Gustavo Martins, mas foi melhor que o Kaique, até o Natan ele foi um pouco mais exigido, né? Ele precisou trabalhar um pouco mais. Então, acho que 7,25 para ele tá bom. Vila Sante, que hoje para mim estaria entre o não fez merda, jogou bem. Acho que ele foi um pouco abaixo do que a gente espera dele. É um jogador muito diferenciado. Até para colocar no jogou bem. Ele, ele até teve alguns momentos ali que ele conseguiu controlar bem o jogo pelo meio de campo. Então, eu vou dar uma nota 7 para ele também. Vou dar uma nota 7 pro Vila Sante. Ele hoje, enfim, não teve grande participação. Acho que até o comentarista ali do Premier colocou isso, né? Que a gente espera bastante coisa do Vila Sante, porque a gente sabe toda a qualidade que ele tem. E ele, em alguns momentos, até mostra essa qualidade, mas hoje ele não teve grande destaque assim. Dodge entrou no segundo tempo para tentar controlar um pouco melhor ali o meio, no momento que a gente já tinha vantagem, né? Acho que foi bem o Dodge, não fez grandes coisas também, uma nota 7 pode ser. Também não foi um grande destaque, não fez coisas muito impressionantes. Assim. Uma nota 7 está de bom tamanho para ele. PP. Bom, o PP, eu acho que ele foi um pouquinho pior hoje no meio. O PP, ele para mim, ele tem a qualidade técnica, isso dá para ver nele, e ele tem também força física. Né? Ele não tem imposição física porque ele é lento, em muitos momentos ele é lento, e às vezes parece até um pouco displicente, isso é preocupante. Eu acho que o PP, se ele tivesse ligado no 220, ele seria um baita jogador, mas ele não é ligado no 220. Eu vi um pessoal falando que o gol que o Grêmio fez contra hoje foi contra do Braithwaite, né? Eu acho que eu vi um pessoal, aliás, falando que foi um pouco culpa do PP, porque ele estava no primeiro pau para cortar e ele não conseguiu cortar. Não tenho uma opinião muito individualizada sobre aquele lance ali. Eu acho que foi mais uma questão coletiva ali. Infelicidade do Braithwaite. Caiu aqui a energia do meu fone rapidinho, mas já estamos de volta. Eu acho que o Braithwaite ele teve uma infelicidade ali naquele lance do gol contra, né? Mas a organização defensiva do Grêmio estava muito confusa ali. Talvez também por causa do PP, mas eu vejo de todos, então eu não coloco só no PP aquele lance. Só que no jogo, no geral, o PP não fez uma grande partida hoje. Vou dar nota 6,5 para ele também, junto com o Fábio. E o Ronald, que entrou no final, poderia colocar ele no. Eu vou colocar ele não fez merda, mas com uma nota de jogou bem, talvez. É que o Ronald ele não teve muito espaço para fazer muitas coisas hoje, né? Ele entrou no finalzinho do jogo já. Vou dar a nota 6,5 pro Ronald. 6,5 tá bom. Ele não comprometeu né, em nenhum momento.
mas não criou grandes jogadas, ele não teve espaço. Eu dou uma nota assim não muito alta para ele, mas não por culpa dele, né? Não por ser um jogador que foi mal, como por exemplo o PP, eu disse que teve momentos ali que essa displicência dele me incomodou, por isso que ele ficou com uma nota de não fez merda, porque ele me incomodou em alguns momentos, mas ele não foi ruim a ponto de ir pro precisa melhorar. O Ronald não, ele tá com a mesma nota, mas porque ele não teve tempo para mostrar futebol, né? Então eu coloco por aí. O Edenilson, eu acho que foi um destaque do Grêmio hoje. O Edenilson, quando ele joga mais centralizado, ele é uma peça importante. A gente viu ele, até não fizemos um comentário, né, no jogo contra o Corinthians. A gente estava muito puto por causa daquele jogo, também com o Edenilson, que foi uma palhaçada aquele pênalti que ele errou. Ele entrou só para bater o pênalti e errou. Então, foi um absurdo. Então, o Edenilson pipocou, essa é a verdade. Contra o Corinthians, ele pipocou na hora do pênalti. Mas ele, nesses jogos que não são decisivos, ele mostra que ele é uma peça importante pro Grêmio. Ele compõe o elenco e compõe bem o elenco. E hoje, mais uma vez, ele foi um destaque. Então eu vou dar pro Edenilson uma nota 8 também. Criou boas jogadas. A jogada do primeiro gol do Grêmio, o Braithwaite, ele toma conta da jogada, passa pro Edenilson, que faz um bom corte ali, e acha o Braithwaite para finalizar. Então foi uma jogada que teve participação ativa do Edenilson, ele participou do jogo, ele mostrou a qualidade que a gente sabe que ele tem, então acho que ele foi um destaque. O Cristaldo, eu vou colocar ele no jogou bem, ele também teve pouco tempo para jogar, mas ele mostra que ele é uma referência no Grêmio, né? A bola parece que procura ele muitas vezes, e isso é bom, porque ele é um cara que tem muita qualidade. E uma coisa que se reclamava do Cristaldo lá no início é que ele não tinha muita vontade assim de jogar, aquela característica dos argentinos, né? Mas ele tá mostrando que tá melhorando nesse aspecto. Acho que ele foi bem no jogo. Vou dar nota 7 para ele. Tá, talvez no mesmo nível do Vila Sante, realmente. Então, até porque teve menos tempo para jogar, né? Cristaldo, então nota 7. E ele e o Vila Sante, inclusive, eles se entendem muito bem em campo. É algo que eu acho importante pontuar. Por isso que o meio do Grêmio, quando tem esses dois, ele consegue produzir algumas coisas de ataque interessantes. Só que aí a gente precisa de alguém que ajude a marcar. Porque quando esses dois estão atacando juntos, a gente acaba deixando um espaço ali na marcação que a gente precisa cobrir de alguma forma. Gustavo Nunes, foi um dos grandes destaques do jogo. Acho que jogou muito bem, fez o primeiro gol ali de cabeça. Tava no oportunismo, uma coisa boa. Deu um certo perigo para a defesa do Cuiabá ali pela nossa ponta esquerda. Ele foi muito bem no jogo, vou dar nota 8,5 para ele. Nunes, 8,5. E foi muito bem hoje. E agora, Aravena antes dos dois, das duas peças que eu tenho como principais hoje. O Aravena, ele não fez merda, ele entrou com muito pouco tempo, não fez alguma grande jogada, nem sei se. Não me lembro dele tocar na bola, assim, praticamente. Eu lembro dele fazer algumas coberturas de espaço, mas também era um momento que o Grêmio já estava com uma vantagem boa. Era um momento do Cuiabá atacar, e aí um ponta nesse momento ele é mais para segurar a bola do que para criar grandes jogadas, né? Acho que o Aravena, sei, a nota dele pode ser 6,5 também. Não fez grande coisa, não fedeu nem cheirou, né? E agora sim, Miguel Monsalve, eu acho que ele foi um destaque, primeiro de tudo, já vou começar falando isso, mas ele estava um pouco desconfortável, me parece, porque ele não estava jogando centralizado exatamente, né? Ele estava tendo um pouco até de liberdade para se movimentar, mas a formação do Grêmio não estava facilitando muito para ele ali. Eu acho que ele conseguiu achar jogadas muito boas. Eu gosto que ele tem uma característica assim de prender a bola, de se livrar de marcação. Ele, em alguns momentos, ele até perde algumas posses de uma forma assim que me parece que ele não está muito acostumado com o futebol de contato, como é o futebol brasileiro. Mas ele mostra que ele tem qualidade e o gol que ele fez, não, né? O gol que ele entregou pro Braithwaite foi uma pintura, driblou três jogadores, se meteu no meio de dois, assim, conseguiu levar a bola.
foi uma jogadaça de craque, tenho muito boa expectativa nele. A estreia dele já tinha sido muito boa, hoje mais uma vez ele mostrou que ele é um cara que tem vontade e tem qualidade, ele tem as duas coisas que se precisa. Então, acho que com o tempo ele só tem a melhorar. Para mim foi um grande destaque. 8,75 eu vou dar para ele, tá? Porque para mim ele não foi melhor que o Monsalve, que o Braithwaite. Então eu não vou dar 9, que vai ser a nota que eu vou dar pro Braithwaite. Salve. Então vou dar 8,75. Não, cara, 8,75. Essa é a nota que. Acho que um 9 não seria ruim, mas só para poder fazer uma diferença com o Braithwaite. Que para mim foi o guri of the match. Melhor hoje. Fez um gol contra, né? O primeiro gol dele foi contra. Mas Pedro Jeromel também, na sua estreia, fez gol contra, né? Então não significa que essa infelicidade marque um jogador para sempre. E ele imediatamente se recupera, né? Ele participou muito bem já do primeiro gol, antes mesmo da infelicidade do gol contra. Ele começa a jogada que ele solta no Edenilson, o Edenilson com inteligência devolve para ele e ele com uma qualidade muito boa faz uma finalização no canto que acaba pegando no poste e aí sobra pro Gustavinho, né? Mas ali ele já mostrou a qualidade que ele não chuta só por chutar. Ele chuta querendo, ele chuta pensando, com uma qualidade técnica que ele tem e uma participação muito grande que ele teve no jogo. E aí depois teve a infelicidade do gol contra, só que na jogada do Monsalve, ele, um curto espaço, ele consegue achar uma finalização no canto, não é, como eu falei, não é uma finalização qualquer, ele busca o canto, ele rápido de primeira, então finaliza bem ali, faz mais um gol. E o outro gol dele, ele sai da jogada, ele estava mais na direita ali quando estava acontecendo o lance de ataque, ele recua para ir pro centro da área, recebe aquela bola, ele cabeceia com direção, é feita uma boa defesa pelo goleiro do Cuiabá, e ele já se posiciona para o rebote e finaliza assim, ó, de uma forma espetacular, que lembra um pouco o Soares finalizando, assim. Um chute que ele quer da direção, ele deu força, se posicionou bem o corpo, foi um bonito gol dele. Para mim ele foi o melhor da partida hoje por isso. O maior destaque do Grêmio. Agora nós vamos ver como é que escreve o nome dele, né, que eu não estou pesquisando, então, mas eu acho que é assim. E eu vou dar uma nota 9 para ele. Para mim, ele foi o melhor da partida. Uma estreia ótima. Eu acho que o Grêmio tem que começar a contratar mais gente, porque todo mundo começa a estrear. Estreia bem. O Monsalvo foi assim, o Braithwaite também. Então, para mim, ele foi o melhor. Foi um ótimo jogo hoje. E o Renato, que para mim foi mal e um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável, pela eliminação contra o Corinthians. Hoje ele foi bem. Mais uma vez, ele foi bem. Eu acho que a escalação do Grêmio eu não acho que tiveram muitos erros. Eu acho que talvez a gente ficar sem ponta direita ali foi algo um pouco ruim. Eu escolheria ou o Monsalve ou o Edenilson e depois trocaria. Talvez teria sido um erro meu, porque os dois estiveram bem no jogo, né? Foram destaques, como eu coloquei. Então o Renato fez bem, eu acho que ele fez bem em colocar o Kaique também. Tá certo que goleiro não é uma posição para se trocar muito, mas só de ver que o Rafael Cabral não foi escalado eu já fico feliz, porque é uma contratação que não fez nenhum sentido para mim. E o time do Grêmio foi bem hoje, ganhou, então não tem como dizer que pô, ganhou fazendo 3 gols e o gol que a gente sofreu foi um gol contra uma jogada assim um pouco sem sentido, então não tem como dizer que não foi uma boa estratégia que o Renato usou hoje. Para mim o Renato então uma nota 7,5. 7,5 tá bom pro Renato. Foi bem. E o Grêmio ganhou de uma forma satisfatória, tá certo que era um adversário fraco, mas justamente contra um adversário. Mais uma vez caindo aqui meu microfone. Mas contra um adversário fraco, a gente tem que se impor, a gente tem que fazer valer a nossa superioridade, né? Em 2021, quando o Grêmio cai, a gente teve algumas oportunidades de sair da zona de rebaixamento. Se não me engano, foram umas 4 ou 5 rodadas que os resultados paralelos foram bons e aí o Grêmio precisaria ganhar para sair e não ganhava nesses momentos e continuava. E a gente ficou a Série B inteira, 2021 inteiro na zona de rebaixamento, né? E esse ano a gente teve oportunidades, já saiu e agora está conseguindo se manter fora, mesmo com alguns resultados bons dos nossos concorrentes, né, ao rebaixamento. Então, foi um jogo importante, uma vitória importante e esperamos que o Grêmio continue assim.
Tá certo? Valeu, pessoal. Deixem o like, se inscrevam, comentem aí, mandem para os amigos. E até um próximo jogo que esperamos mais vitórias.